Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu quero discutir com vocês, na verdade é um assunto meio aleatório. É... Poxa, é um assunto até triste, né? Aquelas coisas que decepcionam a gente. Você já ouviu falar em campanha que dropa? Pois é, eu não gostava muito dessa coisa de utilizar termos em inglês ressignificados e aportuguesados, mas isso anda acontecendo bastante, então eu resolvi adotar o termo. Eu conheci o termo dropar sendo utilizado a partir de MMORPGs, que você falava assim, o bicho dropou, né? Quando você, por exemplo, mata um bicho, ele dropa uma poção, dropa uma arma, né? Ele deixa cair, seria esse o sentido do dropar originalmente. Mas existe uma outra versão do dropar, que é quando você, por exemplo, está jogando uma campanha, uma aventura, ou tem uma ideia, um projeto, e ele dropa, ou seja, ele deixa de existir, ele desaparece, ele perde-se no limbo. O que eu vou dizer disso? Poxa, eu tenho uma experiência enorme com isso, infelizmente. E é engraçado que já aconteceu isso muito em campanhas de mesa, assim, de grupo, sabe? Comigo sendo mestre ou comigo sendo jogador, em vários sistemas, vários. E sempre foram várias as razões também, né? Existem muitas razões que podem acontecer, mas eu acredito que existem quatro tipos prováveis e mais comuns, né? Uma campanha ou uma aventura pode dropar, em primeiro lugar, por causa dos compromissos e das rotinas e dos interesses pessoais dos jogadores, do mestre, né? Isso numa campanha em grupo, né? Uma pessoa pode ir viajar, uma pessoa adquirir um emprego novo, está fazendo uma faculdade mais difícil, está envolvido com TCC, né? De repente o trabalho exige horas extras, enfim, várias coisas da rotina, da vida humana, às vezes fazem com que uma campanha drop. O segundo tipo, que eu acredito que também é bastante comum, seria o segundo tipo mais comum, na verdade, é quando você está com o seu grupo bem empolgado jogando uma determinada campanha, e aí surge uma outra ideia que parece muito mais empolgante, muito mais atrativa, muito mais interessante. Pode ser um novo cenário, pode ser um novo sistema, pode ser simplesmente um novo conceito de aventura, e você resolve aderir imediatamente. E aí a campanha que você estava jogando é jogada para trás. Né? Isso também acontece em quem faz RPG solo, isso já aconteceu comigo algumas vezes. O terceiro tipo seria a versão triste do segundo. Você não tem algo para substituir, você simplesmente perdeu a empolgação e o interesse naquilo que você estava jogando. Essa também é bem comum no RPG solo, até mais do que no RPG em grupo. No RPG em grupo, normalmente isso acontece com o mestre mais do que com os jogadores. Né? Às vezes é por causa do cansaço. Tu é levado a uma estafa de pensamento, né? de elaboração de ideias em cima do RPG. Por ser mestre, você trabalha muito mais. E aí você cansa daquilo ali, né? E às vezes nem surge uma ideia nova para substituir. A sua caixinha simplesmente vazia. E outro tipo que eu descobri acontecer de campanha dropar, eu acho que é exclusivo do RPG solo. Você não perde a empolgação. Você simplesmente não consegue mais aquela campanha. Você tenta, né? Por exemplo, aconteceu comigo aqui já algumas vezes, eu até vou citar alguns exemplos. Você pega, olha para as tabelas, você joga os dados, você tenta fazer a interpretação do que aquela tabela quer dizer para dar sequência na história, e a sua cabeça parece que está fazendo aquele barulhinho de grilo. E não anda. Peraí, eu vou tentar. Vou rolar de novo no banco de ideias aqui, vou rolar num oráculo de reviravoltas e mudanças de trama.
e a nova linha na tabela também não diz nada para você, o seu cérebro parece que enferrujou algumas engrenagens que não fazem mais com que gire a roda para aquela aventura ali, para aquela campanha. Ou chegou um determinado momento que parou de fluir simplesmente, né? Esse quarto tipo de campanha dropar se parece com o terceiro, né? Mas em vez de você perder a empolgação, você está empolgado, mas você não consegue fazer fluir, é como se uma parte do seu cérebro, que é essencial, que é a parte do improviso, da criatividade, de imaginar em cima do resultado das tabelas e das jogadas dos dados, virou um rio congelado no meio da Sibéria no inverno. E eu vou citar para vocês 4 campanhas que eu estava jogando em modo solo, que droparam, cada uma por seus motivos. Eu estava jogando agora há poucas semanas, uma campanha de Dungeon World com o sistema 2D solo do Tio Nitro, como oráculo. Era a ferramenta que eu usava para jogar solo. E eu fiz 4 personagens, eu achei o máximo a história que eu liguei um ao outro, pretendia romancear bem aquilo ali, mas eu não consegui fazer fluir o sistema Dungeon World com o 2D solo, por mais que um tenha sido feito certinho pro outro. A minha mente não conseguiu trabalhar em cima de ficar perguntando pro oráculo quais eram os movimentos de mestre, quais eram os movimentos de masmorra, e tentar trabalhar com isso. Eu acho que a causa dessa minha dropagem, desta campanha em específico, foi porque eu ainda não estou suficientemente acostumado a mestrar Dungeon World. E Dungeon World ele tem um jeito de mestrar muito próprio, que é muito diferente da fantasia medieval clássica do D&D, por exemplo, né? Ele não é um RPG tradicional, de certo modo. Os Powered by the Apocalypse não são RPGs tradicionais, né? Então, por eu não estar tão acostumado à dinâmica dele, eu acho que foi que eu não consegui casar ele com o sistema solo, né? Aí eu tive uma campanha que eu estava até divulgando nas redes sociais, que era de Monstro da Semana, e o oráculo que eu estava utilizando, na verdade, era uma combinação de 4 diferentes Dominus, né? O Dominus Caçadores, o Dominus App Hunter, o Dominus do Supernatural e o quarto Dominus, eu não me lembro qual era, mas tinha um quarto Dominus aí nessa história. Bom, e a primeira cena desenrolou massa. Essa campanha aqui, eu acho que ela dropou, porque quando eu cheguei ao final da primeira cena, eu já não queria mais. Ela apagou no terceiro motivo, sabe? Como uma vela que chegou ao seu final. E não adianta substituir a vela, não é mais a mesma vela. Aí eu tive agora, também há pouco tempo, uma campanha de Galáxia D12. Galáxia D12 é um módulo Dominus que foi criado por mim para simular vários tipos de ficção relacionadas ao espaço. A fantasia espacial, o space opera mais científico e o futurismo espacial mais hardcore, tudo dá para simular ali de boa. Eu já havia tido outras experiências com a Galáxia D12, tanto jogando só para mim, quanto jogando de maneira divulgada na internet. Uma das mini campanhas que eu cheguei a divulgar no meu blog, e tinha ficado realmente muito massa. Só que essa em específico que eu estava jogando agora, ela também perdeu a fluidez. Acho que eu estava lidando com um tipo de personagem, talvez, que eu não estava conseguindo saber lidar. E aí o roteirismo na minha cabeça se apagou. A criatividade para continuar criando os diálogos e as sequências de cenas em cima das rolagens dos dados. Então essa teria sido pelo quarto motivo, né? Que é essa coisa de as engrenagens travam, não flui mais. E outra também que eu nem acreditei que não fluiu, né? Ainda tô tentando me convencer de que dá para continuar jogando. Mas eu tô há semanas tentando criar em cima e não sai, não anda.
na minha cabeça não bota a narrativa, não. Eu tô jogando também pelo Telegram a bandeira do Elefante da Arara junto com o Dominus do Elefante da Arara, que é outra criação minha. E aí eu não sei se, de repente, diferente do caso do Galáxia D12. O Galáxia D12 eu, modéstia à parte, considero que foi a minha obra-prima em RPG até hoje. O Dominus do Elefante da Arara, que é uma adaptação para a iniciativa Dominus dos conceitos da bandeira do Elefante da Arara, eu não sei se ele está perfeito, então não fluiu. Não fluiu. E aí eu larguei de mão. Aí eu deixo esse vídeo com a seguinte pergunta: o que vocês fazem quando isso acontece?